Da tribuna, o senador Isalci Lucas cobrou o presidente do Senado para que agilize alguma ação contra as ações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou a morte de um preso político no cárcere e disse: "Eu falei ontem sobre o falecimento do Clériston Pereira da Cunha e lamentei muito. Quem é que vai pagar isso? Quantas pessoas ainda terão que morrer até ter pelo menos a sentença para a gente poder tomar alguma providência aqui no Senado Federal?" Isalci mostrou os autos do processo contra Clériston Pereira da Cunha, que mostram que ele estava em outro local, trabalhando até por volta das 16 horas e que a única prova contra ele é uma imagem dele no interior do Senado, sentado, sem quebrar nada. O senador disse: "É a única prova que tem sobre o Clériston, isso." No dia 8 de janeiro foi preso. O senador relatou que havia laudo médico descrevendo as condições de saúde de Clériston desde janeiro, que em maio a defesa alertou o ministro relator sobre o risco de morte, que em setembro a Procuradoria-Geral da República determinou a soltura e que em novembro Clériston morreu na prisão, aguardando a atenção do ministro Alexandre de Moraes. O senador acrescentou: "Nós ainda temos, nas mesmas condições, correndo risco de vida, mais 8. A relação era de 8 pessoas que estão presas com risco de vida também. E que também tem o parecer da Procuradoria no sentido da liberdade para que haja a soltura dessas pessoas acusadas que não têm nem a sentença." Isalci questionou: "Quando é que nós teremos definitivamente essa questão resolvida para que as pessoas, os chamados réus, possam realmente fazer sua defesa? Será que nós vamos esperar a morte de mais alguns?" O senador Isalci Lucas lembrou também que há inúmeras outras situações, como a dos policiais militares que estão presos e sem salários, e disse: "O Senado precisa realmente tomar alguma posição. Não é possível que nós vamos ficar passivamente esperando morrer mais um, outro, e que não tenhamos nenhuma atitude." Isalci Lucas defendeu a votação ágil da PEC número 8 e disse: "O que nós temos que preservar é a nossa prerrogativa do Congresso Nacional. Não podemos continuar com um ministro decidindo monocraticamente a vida do país, afetando milhares de pessoas na área tributária, na área penal, em todas as áreas. O pessoal está com medo até de se manifestar." O senador disse: "Não dá para ficar esperando definitivamente a morte de mais um ou outro, as pessoas morrendo e a gente ficar aqui passivamente." Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal.
Há mais de 28 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores e senadoras, presidente, eu estive na Papuda junto com a deputada Bia Kiss no dia 11 de abril e pude conversar lá com os presos que lá estavam. Eu falei ontem sobre o falecimento do Clériston Pereira da Cunha e lamentei muito, né? Quem é que vai pagar isso? Quantas pessoas ainda terão que morrer até ter pelo menos a sentença para a gente poder tomar alguma providência aqui no Senado Federal? Especificamente do Clériston, aqui do DF, ele mora aqui, morava em Samambaia, foi feito agora há pouco em Taguatinga, o velório, e seguindo para a Bahia. Mas eu quero aqui fazer uma retrospectiva aqui da data. Ele foi preso no dia 8 de janeiro. Às 15 horas e 57 minutos, às 16 horas praticamente, ele estava trabalhando, tem a imagem dele no trabalho. Ele soube do movimento e veio aqui, sentou aqui do lado, aqui, ó, na cadeira, sentado. É a única prova que tem sobre o Clériston. Isso, dia 8 de janeiro, foi preso. No dia 11 de janeiro, tem um laudo médico, está aqui o laudo. O laudo médico foi juntado nos autos do processo, onde a médica alerta que, em função do quadro clínico do paciente, ele corria o risco de vida. Isso no dia 11 de janeiro. Dia 31 de maio, a defesa protocola, então, o pedido de liberdade provisória e alerta que a não concessão pode acarretar a morte do réu. Está no processo isso. No dia 1º de setembro, parecer do Ministério Público, acolhendo o pedido da defesa do réu, foi acolhido pela concessão da liberdade provisória. 1º de setembro. Dia 20 do 11, veio o óbito. E nessas condições, presidente, nós ainda temos, nas mesmas condições, correndo risco de vida, mais 8, a relação era de 8 pessoas que estão presas com risco de vida também. E que também tem o parecer da Procuradoria no sentido da liberdade, para que haja a soltura dessas pessoas acusadas que não têm nem a sentença. Agora, acho que dizem aí que foi a maior prisão do mundo, 1000 e tantas pessoas. Quando é que nós teremos definitivamente essa questão resolvida para que as pessoas, os chamados réus, possam realmente fazer sua defesa? Será que nós vamos esperar a morte de mais alguns? Será que vão continuar, como estão dizendo agora, culpando o sistema prisional do DF? Óbvio que não tem, o sistema prisional do DF não tem nada a ver com isso. Isso é exatamente
uma decisão monocrática, que eu não sou advogado, mas sempre soube que tem que ter uma fase de recurso. Essas pessoas que estão presas, os comandantes que foram presos, 8 comandantes nossos aí da cúpula da Polícia Militar que estão presos, eles têm 1 a 10 meses, outros ainda também já há meses, que não tem 1 centavo, e todos contribuíram durante 30 anos para a Previdência, e não tem direito a nada. Por quê? Porque a informação que me passaram é que para ter o direito do auxílio reclusão, tem que ter trânsito em julgado. Até quando essas pessoas vão viver de vaquinha? Estão vivendo de vaquinha. Os oficiais estão todo mês, porque não tem dinheiro para nada. E olha que você tem pessoas que deram 30 anos da vida deles para a segurança pública, que não tem nenhum centavo, com um filho, inclusive, deficiente. Um deles tem uma esposa com câncer e parece que não está tudo certo. Então, presidente, não é possível. O Senado precisa realmente tomar alguma posição. Não é possível que nós vamos ficar passivamente esperando morrer mais um, outro, e a gente não tem nenhuma atitude. Esse projeto que foi votado hoje, o requerimento de quebra de interstício, não é contra o Supremo, não tem ninguém falando nada de contra o Supremo aqui. O que nós temos que preservar é a nossa prerrogativa do Congresso Nacional. Não podemos continuar com um ministro decidindo monocraticamente a vida do país, afetando milhares de pessoas, na área tributária, na área penal, na área, todas as áreas. Pessoal com medo até de se manifestar. Eu tive agora, feriado, na caminhada aqui do Eixão, a gente via assim claramente o medo das pessoas de se manifestar, medo de ser preso, de fazer algum comentário. Então, eu espero que os nossos colegas parlamentares possam votar essa matéria amanhã, não contra o Supremo, ninguém quer aqui, né, contrariar ou contrapor ou vingar qualquer coisa nesse sentido. O Supremo não, nós queremos que o Senado, o Congresso Nacional, possa exercer a sua obrigação, que é a obrigação de fiscalizar e de legislar. Então, eu quero aqui chamar, né, a atenção dos nossos colegas para isso, né? E eu espero que amanhã a gente consiga realmente votar essa matéria. Eu vi aqui há pouco a posição da senadora Mara, que fez uma indagação a Vossa Excelência, presidente, e que eu também concordo, até porque já estava na pauta e foi retirada da pauta em função da reforma tributária, a questão dos psicólogos. Se nós, comuns, já estamos com questões de saúde mental abalada, eu fico imaginando os psicólogos, hoje ouvindo essa população toda, o que ainda mais 44 horas... Então, senadora Mara, conto com o meu apoio. Nós já tínhamos acertado, tanto é que estava na pauta. Então, presidente, eu reforço o pedido da senadora Mara, no sentido da gente botar essa matéria extra-pauta, que já tem acordo, foi feito esse acordo na sessão passada, para a gente possa votar aqui esse projeto dos psicólogos. Mas gostaria de pedir a Vossa Excelência o máximo de empenho possível para a gente interceder junto a isso. Nós não podemos esperar 2 anos, 3 anos, para que haja a conclusão desses processos judiciários, né, porque, de fato, se tem que condenar, condene logo, então, para a gente poder fazer alguma coisa, porque há uma alternativa no Senado de fazer uma anistia, porque cada um, quem fez o que fez, tem que pagar. Agora, a gente vê casos absurdos. A senadora Margareta estava falando aqui, agora no estado dela, o cara matou o marido, a mulher, não é? E passaram-se 10 meses, já estão soltos. E a gente tem lá dezenas, centenas de pessoas que sequer sabem a condenação que teve. Será que essas pessoas, né, têm
essa prisão preventiva, há um risco eminente de agora, de acontecer alguma coisa, vamos colocar essas pessoas nos hospitais, em casa, não é? E se tiver que responder, vão ser presos definitivamente. Mas ficar 10 meses nessa angústia, e cada hora, cada minuto que você vê essas pessoas numa prisão, né, fica na sua casa, preso aí uma semana, para você sentir o que é isso. Então fica imaginando as pessoas que, nesse caso mesmo, do falecimento do Crezão aí, que é aqui de Samambaia, de Brasília, uma manicure aqui da paróquia, aqui na L2, 17 anos de prisão, que condene todos a 17 anos, mas para a gente poder votar aqui a matéria com relação a isso. Não dá para ficar esperando definitivamente a morte de mais um, outro, e as pessoas indo morrendo e a gente ficar aqui passivamente. Era isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, senador.